In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos chegando nas alegrias pascais. Já finalizamos o período quaresmal e hoje nós veremos o último vício destas meditações com o auxílio do venerável Fulton Sheen. Só que antes de começar, eu só queria falar algumas coisas que eu me esqueci e que surgiram algumas dúvidas no vídeo da luxúria e no vídeo do orgulho. Bom, às vezes, isso sobre a luxúria, né? Alguns pecados contra o sexto mandamento, como por exemplo a masturbação e a pornografia, eles têm um foco maior nos homens, tá? Pode ser que alguém ali na transmissão tenha dito assim: bem, eu não considero isso um problema tão grave. Não é? As mulheres geralmente não têm um problema sério, e hoje ainda existe, né? Hoje aí é que tem, mas digamos assim, com a pornografia, não é? A pornografia em sua origem, assim, na sua essência, digamos, é porque é difícil falar em termos filosóficos para uma coisa assim que não está sendo investigada a fundo. Mas a pornografia é um pecado masculino, tá? Por quê? Porque o homem é que está com o olhar corrompido desde o pecado original, e a mulher ela sente mais a necessidade da compensação afetiva do homem. Em que sentido? O homem se sente bem com o pecado do olhar. Então, às vezes, o homem ele não quer nem fazer, não é que ele nem quer ter um ato sexual. Ele quer apenas ver, não é? A nudez, se sente bem mais com o corpo nu de uma pessoa do que com o ato sexual em si. Não é? Tanto que hoje se tem problemas de casais que é preciso colocar um vídeo imoral para poder gerar uma estimulação, coisa que é fruto do pecado. Então a pornografia hoje também está se tornando um pecado feminino, mas digamos assim, ela é puramente masculino. Né? Então, mulheres hoje estão vendo também moralidade, mas perceba, né? A mulher às vezes ela gosta de assistir mais um filme que de sei lá, 1 ou 2 horas, que tem um contexto erótico e no meio tem uma cena indecente. Mas o homem é mais na hora. O homem não quer saber de filme, não quer saber, ele quer ver o vídeo na hora, quer ver o ato ali e pronto. E se satisfaz. Então, da mesma forma, a masturbação também, que é algo mais puramente masculino, que os homens têm uma dificuldade maior do que as mulheres. Então, eu só queria deixar isso claro, tá bom? Sobre o vídeo da luxúria, que eu esqueci de dizer lá na hora. Estou me lembrando e estou colocando nesse vídeo para vocês que estão acompanhando a série de meditações, sabem que algumas coisas elas são mais fortes em umas pessoas, não é? Por exemplo, como o pecado de hoje, que é a gula. A gula tem gente que não tem dificuldade com a gula, né? Mas tem dificuldade com outros pecados. Então é o defeito dominante, né? Você tem que saber qual é o seu para lidar. Tem gente que pode dizer: não, a gula é um pecadinho aí de criança, né? Como é que a gente vai falar de gula? Gula é o quê? Você comer e pronto, e morrer. É isso, né? Então, deixando bem claro essa questão da luxúria. E do orgulho eu queria falar só sobre a humildade, uma dica prática que eu esqueci de passar para você que está lutando com o orgulho. Veja, a humildade é a verdade, tá bom? Então você deve evitar falar bem de você, né, se for para elevar o seu ego, e também evitar falar mal, porque tem gente que pensa que a humildade é só você evitar falar bem, né? Falar coisas grandes, mas também falar mal pode dar a entender que você tá querendo ser um santo, né? Tá só se colocando para baixo, já sei, é pra gente ver você como um santo, né? Então a verdade, né? A verdade é sem mais, sem menos, tá? Que isso vai ajudar a treinar a intenção das coisas que você está falando, quando você fala a verdade em si.
Não é? Se você é, é bom em uma coisa e você fala porque o contexto pede ou exige, ok, falou. Né? Agora também não fique exagerando, nem também mentindo demais, porque isso aí é um problema. Faça como São Pio, né? Ele tem uma frase, o Padre Pio, que diz assim: ria-se dos elogios e repasse-os todos a Deus. Né? Então, se alguém fala, você fala muito bem, você prega muito bem, ou você toca muito bem, você reconheça, né? Você não diga, se for verdade, né? Você não diga assim, não, não é não, isso é só invenção. Não é, você reconhece, diga muito obrigado, né? Mas tudo é Deus. Tudo é o Espírito Santo que faz, tudo é Ele que acha. Se não fosse Ele, nada disso seria possível. Né? Tudo é a graça. Não sou eu que faço, é Ele. Entende? Então atribui a Deus, tá bom? Era só isso que eu queria dizer, tá? Nós vamos continuar com Fulton Sheen, Vitória sobre os Vícios. Hoje já finalizando o nosso percurso quaresmal. Alguém poderia dizer, sempre tem os espertinhos, né, nos vídeos. Alguém pode dizer assim, mas e os outros, Frei? Ainda está faltando preguiça, ainda está faltando assídia, avareza. Bom, eu sei que são 7 clássicos, né, mas nós não vamos passar por todos, tá bom? Porque nós já estamos na Páscoa, né? Mas vamos supor que as pessoas peçam muito, aí eu faço os outros, tá bom? Mas depois. Mas por enquanto nós vamos estacionar aqui na gula, porque eu queria ver alguns pecados dos mais principais. Tem vários outros, sabe? Os 7 são só, digamos assim, os que dão origem a outros pecados e vícios. Como nós fizemos essa análise na primeira aula, na primeira meditação. Se você assistiu, vai saber. Né? Então, tem outros. A gente poderia fazer 20 vídeos analisando vício por vício, um monte de coisa, assim como as virtudes. Tem muitas virtudes também. Só na Suma Teológica, Santo Tomás analisa muito mais de 30 virtudes. Entende? Então, eu estou pegando aqui alguns dos principais, tá? Se alguém quiser, depois pode adquirir esse livro do Fulton Sheen e fazer o restante da leitura. É uma leitura muito boa, vale a pena, né, já para você ler. Pode ser até no advento, não precisa nem esperar a quaresma do ano que vem. Ou se não quiser esperar o advento, pode continuar já. Também não tem nenhum problema você fazer uma análise dos seus vícios no tempo comum. Né? Então, bom, vamos. A quinta palavra é tenho sede. Uma palavra bem curta encontrada no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 28. A gula. Né? Como assim o pecado da gula? Eu gostei, né, de trazer aqui esse pecado, porque muita gente não sabe. Eu acho que quase ninguém mais confessa gula hoje. Eu acho que o pessoal perdeu a noção assim do que é gula e não leva mais para a confissão um pecado de gula. Né? Então, para nós nos orientarmos nesse caminhar quaresmal, né? Porque o sentido dessas meditações é essa, não é uma série, não é uma aula sobre vícios, é fazer um percurso quaresmal. Se tivesse dado para ver todos os 7, a gente tinha visto, mas não deu, então vamos ficar aqui na gula, tá? Como sempre, a definição do venerável Fulton Sheen. A gula é um deleite excessivo em relação à comida ou às bebidas, ou comendo mais do que é necessário, ou comendo no tempo errado, ou comendo muito luxuosamente. Então, como assim? Comer luxuosamente? Eu não posso nem ir ali num restaurante e comer uma comida melhorzinha, né? Veja, a razão exige que a comida e a bebida sejam consumidas para as necessidades e conveniências da natureza e não somente para o prazer. Aí você vai dizer agora, não, então agora piorou. Então eu não posso nem me dar mais o luxo de comer uma coisa melhor. E agora o senhor, junto com esse bispo aí, está dizendo que você só pode comer se tiver com fome. Como é isso? Bom, aqui ele coloca, olha, somente para o prazer. Lembra quando nós vimos a luxúria, que nós falamos a respeito do prazer associado às coisas? Então tem um prazer ao comer, né? O prazer ao comer é necessário para que nos estimule a preservar a espécie, para que nós possamos nos alimentar.
Acontece gula quando esse prazer está desordenado e nós comemos somente para isso, né? Nós comemos fora de horário, nós comemos para simplesmente saciar ou ter esse prazer, né, do corpo. Então a gula consiste nisso. Mas nem toda gula é pecado mortal. Calma lá. Era isso que eu queria chegar. Tá bom? Realmente, o pecado da gula é esse, né? Você consumir comida em excesso por prazer ou sem necessidade, tá? E pode ser um pecado venial e pode ser um pecado mortal. Vai ser um pecado mortal quando você realmente come em tanto excesso que chega a passar mal, vomita, ou também comete o pecado do alcoolismo, que é beber em excesso, entende? Então o problema está no excesso. Está nesse excesso aí, o problema da gula. Né? E na intenção com que você come. Aí que entra essa questão que eu disse, né? De comer luxuosamente. A intenção de que você procura uma comida, entende? Um lugar para comer. O Fulton Sheen, ele coloca o exemplo do rico e Lázaro. Veja que o pecado do rico também era um pecado de gula. Ele estava dando um banquete sem se lembrar do pobre que estava ali perto. Né? Então, o mundo moderno tem esse excesso de luxo justamente por esquecer as suas almas. Né? Começa a pensar somente no corpo. Nós vemos hoje muitas coisas que se preocupam com o corpo. Olha aqui o que o Fulton Sheen diz já naquela época, viu? Ó, não é difícil encontrar milhares de pessoas que vão gastar 2 ou 3 horas por dia se exercitando. Mas se você lhes pedir para dobrarem os joelhos para Deus em 5 minutos de oração, eles protestam dizendo que isso toma muito tempo. Somando-se a isso está a quantia chocante que é gasta anualmente, não no prazer normal de beber, mas no seu excesso. Então, o mundo moderno é um mundo que está em excesso. Olha hoje quantas coisas nós compramos sem necessidade. Quantas vezes nós, em aplicativos de comida, pedimos alimentação. Né? Principalmente quem mora em cidades pequenas, né? Em cidades, regiões pequenas, você vê que à noite a diversão do pessoal é comer, é ir para um restaurante, é ir para um bar. Eu mesmo sou de uma cidade que à noite ou você vai para uma lanchonete, para um restaurante, para uma pizzaria, ou você vai para a igreja. Né? São as únicas diversões que você tem na cidade. Então isso já estimula. Ou se você não quiser ainda, já tem aplicativos de que você pode pedir comida. Comidas necessárias, que qualquer coisa sempre fica vendo, você fica vendo ali a propaganda e fica com fome sem estar, né? Só por causa do peso da propaganda. Então Jesus começa a sua reparação na vida pública jejuando por 40 dias e convidou aos homens já ao seguinte: a não se preocupar com a vossa vida quanto ao que é a vez de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que é a vez de vestir. Então o problema da gula é você fazer o seu alimento um Deus. Não é? É você querer que o seu alimento impere sobre você. Não é? Quem disse a você que todo final de semana você precisa comprar alguma coisa diferente para você comer? Né? Bem, aí você pode dizer, não, mas final de semana é porque eu estou com a minha família, é o dia do Senhor, né? Domingo eu quero comprar mesmo para me divertir. Bom, tá bom, né? Eu não estou condenando isso, pode fazer, tá ótimo, tá joia. Mas eu estou perguntando a você assim, quem deu esse costume, né, de você associar a isso? Entende? A questão da intenção. Qual é a sua intenção quando você compra uma comida? É simplesmente pelo prazer de comer? Tipo, eu terminei de almoçar agora. Ah, mas veio na minha mente aquela foto que eu vi no trânsito, né? Um bolo de pote para sobremesa. Em casa não tem e eu vou comprar. Mas terminei de almoçar agora. Entende? Então, veja, a intenção é só pelo prazer de comer, né? Aquele prazer desordenado. Então, na cruz,
ele deixa sair dos seus lábios o menor dos 7 clamores. Tenho sede. É aquele que é o dono dos oceanos, é o dono das cachoeiras, né? Ele que fez tudo aquilo, aquele que disse: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. Como é que Jesus, que diz que vai dar uma água que nunca mais vai dar sede, pode pedir água, né? Dizer que tem sede. Bom, ali na cruz ele rejeita como se fosse a droga de fazer ele sofrer menos. Ele não toma aquele vinagre, aquela mistura que o soldado dá, porque ele quer ir até o fundo reparar esse luxo desordenado da humanidade. Então, essa palavra da cruz revela que existe uma fome dupla e uma sede dupla, uma do corpo e outra da alma. E Nosso Senhor faz distinção entre elas. Ali, ele, na verdade, está dizendo que está com sede de almas, sede dos homens. Ele quer atrair tudo para si. Essa é a verdadeira sede que Jesus está na cruz. Tá bom? Então, à luz desta fome e sede dupla, a distinção entre fazer dieta e jejuar torna-se clara. A igreja jejua, o mundo faz dieta. Materialmente não existe diferença, pois uma pessoa pode perder 10 quilos de um jeito bem como de outro. A diferença está na intenção. Então tudo é intenção. O jejum não é você passar fome, a mortificação não é você ser um masoquista de deixar de comer porque é bom passar fome. Mas você tem a intenção, você faz aquilo por uma causa maior. Entende? Então isso aqui ele já está entrando na lição que nós podemos tirar dessa palavra da cruz. Né? O cristão jejua não pelo bem do corpo, mas pelo bem da alma. O pagão jejua não pelo bem da alma, mas pelo bem do corpo. O cristão não jejua porque acredita que o corpo é ruim, mas para fazer o dócil nas mãos da alma, como uma ferramenta nas mãos de um operário habilidoso. Veja só, então, qual é a cura, Frei? Qual é a cura da gula, desse problema da gula? Bem, se esse é o seu defeito dominante, então, com certeza você vai ter que se abster. Né? Se já está virando uma doença, se está se transformando em algo perigoso, você vai ter que se abster. Eu recomendo que você não comece logo uma penitência grande, um jejum severo a pão e água. Faça o seguinte, foque nas 3 refeições. Em primeiro lugar, café, almoço e jantar, ok? Porque às vezes você sente fome entre elas porque você não come bem nas 3 refeições. Então, comer bem no café, comer bem no almoço e comer bem no jantar, tá bom? Corta os lanches entre as refeições, ok? Corta os lanches. Ah, Frei, mas meu metabolismo é tão acelerado que se eu não comer eu passo mal, eu tenho algum problema. Bom, aí isso já é uma questão mais biológica, é o seu corpo que tem isso. Mas se você quiser regrar mesmo assim, faz o seguinte, se você vai lanchar, corta pela metade. Você vai na geladeira e vê que tem, sei lá, às 10 horas antes do almoço, iogurte, maçã, não é? Alguma coisa assim. Corta, em vez de comer a maçã e o iogurte, come só a maçã, né? Come só a maçã, porque se você cria uma disciplina da comida, você vai ver como o seu corpo trabalha melhor. Nós no convento temos essa experiência na prática. O horário das refeições aqui são os mesmos todos os dias. Então, todo dia eu tomo café às 7h30, todo dia eu almoço meio-dia e todo dia eu faço o jantar às 6 horas. Né? Pronto. Quando você come, mesmo sem estar com fome, você consegue equilibrar o seu corpo e ele vai começar a trabalhar melhor. Porque a fome é quase igual à água. Quando você está com fome, você já está precisando de alimento. Você tem que comer mesmo sem estar com fome. Tem isso também. A mesma coisa é a água. Se você sente sede, você precisa tomar antes. Não pode tomar só quando sente sede. Porque a sede é um sinal que está faltando água no seu corpo. Não é? Parece estranho, parece que eu não sou nem nutricionista. Se algum nutricionista me acompanhar aí,
estiver errado isso ou tiver certo, dá uma ajuda aí nos comentários pro pessoal, tá? Mas isso aqui é uma coisa importante, porque tem gente que quer rezar, tem gente que quer se libertar dos seus pecados, mas não consegue dominar o seu corpo. Então, se você não se alimenta bem, como é que você vai ter força, por exemplo, para passar um rosário de joelhos? Se você não dorme bem, como é que você vai ter disposição no outro dia para você rezar? É um equilíbrio, é corpo e alma. Entende? Você precisa então fazer isso. Se você tem esse problema, então corta esses lanches menores. Não come. Come só nas refeições principais, tá bom? Depois você começa fazendo um jejum melhor. Tá? É uma mortificação, você coloca um dia na semana para fazer isso. Tá? Não se deixe levar pela boca. Os santos padres do deserto acreditavam nisso. Que se você consegue controlar a boca, você consegue controlar tudo. A boca é uma coisa tão fácil, digamos assim, né, para você controlar. Então, se você não consegue nem controlar o que você come, imagina como é que você vai dizer um sim a Deus mais forte e outras coisas. Entende? Olhe como o pecado da humanidade também foi um ato de gula. Comer aquele fruto proibido. Né? E claro, isso é uma visão metafórica que alguns santos colocam, mas para dizer, o pecado de gula também. Né? Eva ter comido, Adão ter comido, se perderam pela boca, como tem aquele ditado do peixe, né? Que o peixe morre pela boca. Bom, eu espero que o caminho quaresmal de vocês tenha sido maravilhoso, tenha sido muito bom, que vocês possam realmente dizer assim, essa Páscoa, olha, eu realmente fiz uma santa Páscoa, essa quaresma foi uma quaresma perfeita, uma quaresma muito boa, que consegui refletir, consegui meditar e vamos para frente, né? Vamos para frente. Aqui no canal tem outros conteúdos também. Não fique triste porque acabou. Mas se você ainda não está fazendo a catequese do zero, faça a catequese do zero. Nós estamos sempre colocando vídeos da catequese. Já passamos pelo credo completo, já passamos pelos sacramentos, mandamentos. Vamos entrar em oração, entende? Então é um núcleo de formação que estamos fazendo aqui no canal. Também o curso de vida intelectual. Tem gente que não sabe como estudar, né? Você sabe que é difícil. Então, eu fiz lá um curso, 4 aulas só, de vida intelectual para você saber verdadeiramente como ler, como estudar, como memorizar e como a vida intelectual vai ajudar você no conhecimento da verdade na sua conversão. Né? Por exemplo, pega esse livro do Fulton Sheen e aplica os métodos da vida intelectual nele, né? Para você aprender essas técnicas de memorização que o padre Sertilanges, o tomista, nos ensina para a nossa vida intelectual. Tá bom? Deus abençoe vocês, foi um percurso muito bom e estamos aqui. Estamos aqui sempre para dar esse apoio para todos vocês, para todos aqueles homens de boa vontade, né, como diz a palavra, que quiserem realmente mudar a sua vida. Bom, salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.